sabe que nós fomos salvos, né? Nós estamos sendo salvos, né? E nós seremos salvos. Então esse processo, ele vem através daquilo que nós recebemos no momento que recebemos Jesus, justificados nos pecados, ou seja, justificado significa ser feito justo. Por quê? Porque o que a gente fez para trás, ficou atrás. Mas ainda, né, nós recebemos uma nova natureza, essa nova natureza ela vem crescendo, vem germinando, é o novo DNA, mas ainda o velho DNA, ele está na luta aí. Então, esse processo de santificação é o que nós estamos aqui, o que nós fazemos não vem de nós, né? O que nós fazemos é o Senhor que faz de nós. Então, a gente percebe que, não por falar mal dos outros lugares, mas eu estou falando desse tempo, desse século, do que nós vivemos. O Evangelho está sendo, né, deixado de lado. Paulo já falou sobre isso, quando ele falava que se pregarem um outro Evangelho, que na verdade não é outro, né, esse seria anátema. E o que é o que nós pregamos, nós entendemos com o Evangelho? O Evangelho é o Evangelho de Jesus, a graça. O homem é pecador, nós somos pecadores. Jesus ele morreu, ele veio aqui, ele se fez carne, por quê? Porque a gente é pecador. Se a gente não tivesse pecado, se a gente não tivesse nenhuma falha, Deus não precisaria vir, tá? Então, não adianta a gente querer pregar o Evangelho de graça, mas não da graça. Que nós entendemos como graça de Deus, e a gente vai isso ampliar com nossos estudos. A graça de Deus é uma força, é um poder capacitador, não somente para perdoar pecados. A graça é o poder de Deus para nos fazer vencer o pecado. Para nós podermos vencer, assim como Deus, através do seu Filho, ele veio aqui na terra para ele vencer o pecado. Ele venceu o mundo, venceu a morte, venceu o pecado, para que nós possamos vencer. Como disse João, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando nós cremos, nós podemos acessar essa graça, e essa graça vem para nos cobrir, né? Então nós podemos chegar ao trono da graça com confiança, para que nós possamos achar escape, né? Algumas falam livramento, no tempo oportuno. E qual é esse tempo oportuno? Antes de pecar. Mas muitas vezes eu vou pecar e depois eu vou ter graça. Amém? Mas a ideia é que cada vez nós sejamos aperfeiçoados. É um trabalho diário, tem semana que parece que tudo que você conseguiu até aí volta para trás. Mas é que o importante de tudo é que a gente sempre se permaneça com essa necessidade. Eu vou falar um pouco sobre identidade, mas a gente já vai chegar lá. É aquilo que Adão fez. Ele pecou, e quando ele provou do fruto, a ideia disso, eu acredito que para ele foi uma ideia boa. Não foi uma ideia de se parecer a Deus, querer ser igual a Deus, mas Deus ele vinha visitar Adão toda tarde, todo final da tarde. E ele disse assim: tudo que está aqui você pode comer, exceto de uma coisa, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que Deus deixou isso? Primeiro, para que nós possamos escolher Ele, para que não sejamos robô. Mas segundo, a árvore do conhecimento do bem e do mal é um fruto que estava ali e eu podia obter por meus próprios meios. Mas Deus ele deixou para que nós escolhêssemos obter o que é bem, o que é o mal, e através dele. Então eu acredito que Deus a cada dia, quando ele descia, ele ensinava a Adão o que ele tinha que fazer, como tomar conta do Éden, como ele fazer, né, para o governo de Deus aqui na terra. Nós fomos feitos para governar. Mas não o homem quer governar através dele mesmo. E a ideia é que nós sejamos o governo de Deus aqui na terra, mas que nós não tentemos fazer as coisas por nosso próprio meio. Então, assim como o pecado foi tentar fazer as coisas bem, talvez para agradecer a Deus, esse grande engano é o que se mantém até hoje.
Esse grande engano da serpente disse assim: come para você se tornar. Faz alguma coisa para você se tornar alguma coisa. Deus disse: façamos conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos. Talvez não aquilo que a sociedade disse que nós somos. Talvez não aquilo que nossa família disse que nós somos. Talvez nem o que nós mesmos falamos ao nosso respeito. Mas nós somos aquilo que Ele diz que nós somos. E se Ele diz que nós somos a imagem e semelhança, e se Ele enviou o Seu Filho para que nós voltemos a ser restaurados a essa graça, é isso que nós temos que entender. E expressar o amor de Deus. Por isso que infinito amor, nós somos amados pelo Pai. Ele nos amou primeiro. Eu entendo que eu recebi o amor, antes de eu receber o amor de Deus, eu não conhecia amor. Né? O que é o amor? Eu estava conversando ontem com o irmão, a gente debatendo um pouco. Ele falava assim: não, mas eu fui casado, eu tinha o sonho de ser casado para a vida toda, minha esposa aconteceu o que aconteceu, desviou dos caminhos do Senhor, escolheu outro caminho, aí aconteceu o que não devia acontecer, e aí ele teve uma decisão, ele tomou a decisão de não perdoar. E a questão é: eu tenho saudade daquele tempo, mas ele agora está namorando novamente, e ele vai casar, mas quando ele está perto dela, está tudo bem, é o que ele quer para o resto da vida. Mas quando ele não está com ela, o que a lembrança vem, né? E aí eu falo: será que o que você tinha realmente era amor? Será que o que você tem agora também é amor? Qual foi o amor de Cristo? O amor de Cristo é morrer por nós, sendo ainda inimigos dele. Ele morreu pelos nossos pecados, nós sendo ainda pecadores. Ele morreu pelos nossos pecados sem pensar que nós hoje estaríamos aqui. Sim, Ele fez com essa intenção, que nós hoje estejamos debaixo da sua graça. Mas e aqueles que não estão debaixo da graça? E quantas vezes nós traímos Ele? Quantas vezes, quando a gente erra, quando a gente peca, a gente termina sendo aquele que cuspiram nele, aquele que o castigaram. Então, assim, no momento a gente pode ser que nem Pedro: Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas 10 minutos depois a gente pode ser Satanás na vida dos outros. E para isso nós temos que entender que não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas é o que Ele fez por nós. Então nós sabemos, temos que entender e temos que saber que nós somos amados realmente por Deus. A gente está fazendo, vocês chegaram através da internet, né? Olha a ferramenta, tentou falar para muitos. Olha o que a gente tem de possibilidade de alcançar vidas através da internet, vidas que talvez, e tem vários estágios: aqueles que estão em depressão, com ansiedade, aqueles que estão com problemas conjugais, aqueles que estão à beira do abismo mesmo, para se matar, tirar as suas vidas. Mas quantos outros têm falta de ouvir a palavra do Senhor? Quantos outros têm essa falta de gente? É que nem a irmã falou outro dia, a gente compartilhou, vou compartilhar com todos, um estudo. E eu falo assim, às vezes o homem fala assim: poxa, eu fiz uma coisa bem legal. Irmãos, eu sei que não é para mim, é para a glória dele. Eu não entendo até hoje como Deus pode me usar, talvez dessa maneira. Eu não sei, eu falo assim: o que tem aí não é promessa, o que tem aí não é nada que você vai ser abençoado, mas é algo que pode nos transformar, é algo que pode de dentro para fora nos fazer essa imagem e semelhança que Ele queria. E a palavra era sobre os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Hoje, na Infinito Amor, vocês, se tomarem a decisão de continuar com a gente, vocês serão os primeiros, Mas a ideia é que os primeiros serão os últimos.
Os primeiros não são os primeiros. Os primeiros não são aqueles que levam a honra. Os primeiros são aqueles que honram aos últimos. É algo que nós não queremos ganhar nada. Só queremos que o ganho seja feito através de nós. Só queremos que os outros ganhem. É importante de entender que Ele me amou para eu poder expressar e manifestar esse amor através de quê? Conhecer através da sua palavra. Conhecer o amor de Deus, o amor do Pai através da sua palavra, comunicá-lo. Não adianta eu guardar algo para mim, como o Senhor disse assim, não adianta eu pegar uma lâmpada e colocá-la embaixo da mesa. Eu tenho que colocar num lugar mais alto para que ilumine a todos os que estão na casa. E aqui a casa é grande. É o planeta Terra. Só que não adianta eu pegar o que eu tenho, o que eu recebi e não poder comunicá-lo com os outros. E comunicá-lo não tem a ver com eu ser envergonhado, não tem a ver com eu acreditar que eu não falo, porque nós vamos entender a identidade que nós temos em Cristo. Que essa identidade não pode nos fazer calar a boca. Essa identidade não diz que os outros vão dizer de nós. Ela só diz ao respeito do que Deus disse a nosso respeito. Então eu não posso ter vergonha, eu não posso ser envergonhado, eu só preciso ser luz. Vós sois o sal da terra. De que adianta ter o sal se não salgar? Muitos falam sobre, o sal serve para manter, o sal serve para tal coisa, para curar. O sal serve para salgar. O sal ele serve para trazer o sabor da comida. Quando o sal é colocado na comida, o intuito é fazer com que você não vai dizer que a comida é salgada. Isso é quando você cedeu o sal. Mas quando você coloca o sal na medida certa, a pessoa vai falar, que gostoso que está. E esse mundo não tem gosto nenhum. Não tem nada que nos prenda, não tem nada que nos faça assim, prazeres tem muitos, mas são momentâneos. Coisas tem muito, mas nada que nos deixe alguma coisa para que nós vivamos realmente. Mas o que nós temos, o que nós recebemos do Senhor é vida, e é aquilo que nos pode fazer com que as outras pessoas consigam entender essa vida. Nós precisamos expandir o reino de Deus através da influência de uma vida de comunhão com quem Deus mais ama. Todas as pessoas. Nesse caso vocês, mas todas as pessoas. Eu preciso comunicar, eu preciso expandir, eu preciso fazer. Nós vemos carência. Carência em quê? Em que as pessoas, mesmo as que conhecem Deus, não fazem o que Deus faz. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos acepção de pessoas. E essa é que aqui é a questão. Nós temos que combater isso de dentro para fora. Eu não posso fazer acepção de pessoas e eu tenho que saber disso. É isso que nós vamos pregar todos os dias e é isso que nós vamos alcançar, porque eu acredito que sim, eu leio o livro de Atos e realmente eu vejo uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora, mas uma igreja com problemas. Cheia de problemas, uma igreja cheia de desafios, cheia de necessidades, cheia de falhas. E nós não seremos nem melhores, mas também não seremos piores. Porque nós vemos que ali, uma das coisas era o testemunho dos de fora. Esse testemunho dos de fora é só confirmar aquilo que Jesus disse, quando disse que o amor que é entre vocês, sim? É o exemplo, é o que os outros reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Eu sou discípulo de Jesus não quando eu sou usado para fazer profecia, para curar, para nada. Não, eu sou reconhecido quando eu vejo as pessoas de fora dizem assim, olha aí, olha o Camilo, se conheceu aqui com você, mas já a comunhão. Há uma coisa de estar ali e não há diferenças, né? E nós temos uma obrigação, e sim uma obrigação. Jesus disse,
Os últimos serão os primeiros. O maior é o menor. Tudo, na verdade, tudo que aprendemos nesse mundo está de cabeça para cima, ou para baixo, de cabeça para baixo. Mas o reino, ele é o certo, né? A gente fala, aquilo que é certo, mesmo que ninguém faça, continua sendo certo. E aquilo que é errado, mesmo que também todo mundo esteja fazendo, também continua sendo errado. Então, vamos fazer o que Deus nos disse que é certo para Ele. Sem fazer acessão de pessoa, receber a todos por igual, sem importar a condição social, sem importar que a Bíblia nos diz que nós somos em Cristo. Nós não somos porque temos um diploma, nós não somos porque temos uma condição melhor, nós não somos porque alcançamos nada, porque quando eu chegar nesse lugar e nessa percepção, não é minha, né? E é uma coisa que a gente defende na Infinito Amor. A gente vê hoje muita pregação feita através de opiniões, através de o que eu acho, através do meu próprio juízo. Sim? E eu quero que vocês me cobrem, assim como eu vou cobrar vocês. Tudo que eu colocar e vocês verem, o Germán colocou algo dele aqui, e vocês me encararem, me mostrarem com a palavra, é repreensão, é exortação. E vocês têm autoridade para isso. Vocês têm autoridade assim como eu tenho autoridade. Nós todos temos. Mas por que uma igreja precisa de um pastor? Irmão, todos precisamos de uma liderança. Mas a liderança que nós vamos seguir não é a liderança de Germán, a liderança da pastora Patrícia, aquilo que nós colocamos aqui. O que nós precisamos é cumprir aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito seguindo a liderança do Espírito Santo. Então, quando eu entendo quem ama, quem Deus ama e como que eu vou me expressar, quando Paulo fala, e tudo isso, se vocês me perguntarem, se vocês fossem vereanos, vidas para o reino de Deus, comunicar o Evangelho de Jesus através das nossas vidas. Eu preciso ser essa luz. Eu preciso iluminar onde não tem luz. Eu preciso ser trevas. Nós não estamos aqui para nos esconder, para nos olhar para dentro e falarmos assim, não, nós temos a salvação, Jesus está voltando, vamos esperar até Ele voltar. Não, nós temos uma missão, né? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Quando eu falo sobre o pastor simplesmente é alguém que se dedicou um pouquinho mais. É alguém que chegou primeiro, talvez, né? Mas não é alguém que está acima de vocês. Não é alguém que é melhor do que vocês. Não é alguém que, se ele deve cumprir, ele deve ser um exemplo, mas ele não é infalível. E também não é santo. Então a gente fala de quem nós somos em Deus e o que Deus pode fazer com as nossas vidas. Servindo a Deus, amando a quem Ele ama e sendo fundamentados principalmente na sua palavra. A palavra de Deus é o fundamento de todas as coisas. E bom, a gente ora. Isso vamos deixar para depois. Aquilo que eu tinha falado, e eu vou pedir para vocês abrirem a sua Bíblia, Mateus, capítulo 5. Tem Bíblia que serve? É? 6? Glória a Deus. Vamos chegar no 6. Mateus 5. Mateus 5, ele fala, é o Sermão do Monte, né? Jesus, ele foi chamado, ele se entregou para que toda a justiça seja cumprida, ele foi batizado, ele foi impelido pelo Espírito Santo para ir para o deserto, ele foi tentado. E aí eu quero chegar na tentação para eu falar para vocês sobre
o que é identidade e por que esse legalismo não é só nas igrejas, esse legalismo não é as pessoas são legalistas, o ser humano é legalista. O pecado foi feito em base a legalismo. Então o pecado nasceu em que quando a serpente disse: come do fruto para você se tornar igual a Deus. Deus ele deu uma mensagem: vocês são, eu fiz você a minha imagem e a minha semelhança. Eu fiz vocês para governar nessa terra, governem sobre tudo que eu criei para vocês. E o homem ele precisa voltar a isso e entender que nós somos imagem e semelhança de Deus. E dessa imagem e semelhança de Deus vai sair todas as próximas pregações que a gente vai fazer. O grande mistério desse Paulo, né? O casamento. Deus nos fez a imagem e semelhança, mas nós não somos iguais a Deus. Nós somos diferentes. Não. Ele nos criou um ser igual a nós, mas diferente. Semelhante a nós, mas diferente. Mas diferente mesmo. Não é só alguma diferença. E isso que a gente vai falar. Diferente para quê? Para que nós entendamos como que essa comunhão é possível se Ele estiver no meio. E como eu aprendendo essa comunhão com um semelhante, mas diferente, que eu possa tocar, aí também eu posso ter um relacionamento com alguém que é semelhante, mas diferente, que é Deus, através do seu Espírito Santo. Então, a serpente diz assim: faça para se tornar. Não falaram para você, estuda para ser alguém na vida? Do meu ponto de vista, desde que eu entendi o Evangelho, isso é o que vocês podem falar para os seus filhos. Você tem que falar para os seus filhos o que eles são. Eles são uma bênção. Eles são tudo aquilo que eles querem se tornar. Não tudo, né? Também o mundo exagera um pouco. Não tudo. Mas que tudo aquilo que estiver dentro da vontade de Deus e da sua palavra, eles já são. Eu não precisa ter tornado. Para que eu estudo? Eu estudo para me aperfeiçoar. Mas eu não vou me tornar. Eu já nasci assim. Então eu quero que vocês entendam que nós já somos. E quando Jesus veio, ele fez o Sermão do Monte, ele na verdade, ele volta e ele começa a pregar. E quando começa a pregar, chega, encontra Pedro, junta os primeiros discípulos e começa a fazer milagres, maravilhas. E quando as pessoas vêm a ele por causa dos milagres, ele sobe e fala assim: agora vocês vão ouvir. E o que ele tem para dizer tem a ver, primeiro, ele fala sobre o reino, mas ele fala sobre os habitantes do reino. Porque o reino precisa de pessoas, né? O reino é um lugar que tem poder, um lugar que pode ser, ter o reino, né, da imaginação, né? O reino pode ser qualquer coisa criada ao mundo que estiver. Bom, nesse caso, o reino de Deus é um mundo invisível que está dentro, por cima e em todos os lados, aqui nesse mundo visível que nós vemos. Só que nós só podemos ter acesso, viver, palpar, somente quando nós entendemos quem somos nós e como nós nos movimentar dentro desse reino. Aí ele se manifesta através de nós. Tá? Então, capítulo 5 eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os bois, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? É esse que nós temos que tornar. O primeiro de todos foi um dos que mais me custou entender. Bem-aventurados, a palavra bem-aventurança, bem-aventurados, é traduzida como feliz, né? Mas na verdade a tradução tem mais a ver com aquilo que Deus queria dizer sobre a palavra. Feliz, você pode ser feliz por qualquer coisa. Ser feliz por algo que você recebeu, ser feliz por entender que, né, você precisa ser feliz. Você é feliz porque chegou um momento que olhou para trás e falou assim, os momentos eu posso ser feliz. Mas bem-aventurado tem outra conotação. Bem-aventurado. Aventurado significa eu vou me arriscar. Aventurado significa eu vou fazer uma coisa que eu não tenho certeza daquilo. Mas a palavra bem disse que você acertou. Bem-aventurado é aquele que se lança em algo porque crê, porque entende que isso é, e eu obtenho um resultado. E aí vai de novo o resultado. Não é aquilo que nós pensamos. Não é o resultado que nós esperávamos. Não é reconhecimento dos outros. Né? Não é este sucesso como o mundo vê. Né? Mas o resultado é, se eu sou pobre de espírito, pobre, a palavra pobre ali, aquele pobre humilhado, aquele rastejante, aquele que vai lá pedindo, mendigando, esse pobre. Essa é a palavra que vem do grego. Mas quando eu disse pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus, ou seja, que isso foi uma das coisas que mais me custou no começo, como eu falo. Por quê? Porque eu falava assim, não, eu preciso de Deus porque sou pecador. Mas eu talvez não precise de muita coisa. Talvez eu não precise pedir a Deus um emprego. Talvez eu não precise pedir a Deus para Ele sustentar a minha casa, a minha família, numa questão de convivência, de exemplo, de muitas coisas. Não? É normal. Né? E Deus ele só opera nos lugares que a gente diz. Né? Ele disse assim, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. E enquanto a gente não abre a portinha para Ele agir numa coisa, Ele não vai agir. Ele só espera que a gente entenda. Então, esse pobre de espírito significa eu sou todo necessitado, todo pobre. Eu vou rastejante ao Senhor e não tem nem como olhar para cima. Eu vou ali porque eu preciso que Ele me dê tudo. Que Ele me dê força, que Ele me dê vontade, que Ele me dê a sua palavra, que Ele me segure, que Ele me dê saúde, que Ele abra as portas, que Ele, quando eu saio a trabalhar, que Ele me guarde, que quando eu saio a minha família fica, a minha filha, que Ele guarde a minha filha, que Ele guarde a minha esposa, porque eu vejo que não posso nada sem Ele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, ser pobre de espírito, ele tem uma consequência. E a consequência não é, você vai ser grande e abençoado, as portas vão se abrir. Não. Mas deles é o reino dos céus. Quando eu coloco nessa situação, aí ele me atende, ele me segura, ele me mostra o seu reino, ele vive em mim, ele me dá a sua vida. E o resultado disso é realmente aquilo que Ele diz ao nosso respeito. Dele se o reino. Se eu me considerar assim, eu posso dizer que aonde eu vou, eu não vou ser aquele bem-sucedido, eu não vou ser aquele exemplo de sucesso atual, mas as pessoas vão ver a diferença.
as pessoas vão ver que não importa o que as pessoas dizem de você, você sabe quem você é. Você não precisa mendigar a ninguém, porque você já tem alguém que é o providenciador de tudo na sua vida. Então, é isso que nós precisamos entender. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolo só vem do Senhor. Muita gente chora. Estamos cuidando de um rapaz. A esposa deixou. Quer se matar. A esposa deixou. Ele perdeu o chão. Não quer saber mais nada da vida. E isso tem a ver com o trabalho. O trabalho que nós fazemos no Senhor é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não faz nada para receber nada em troca. O verdadeiro amor, ele não faz, eu não amo uma pessoa esperando que ela me ame de volta. O verdadeiro amor é eu amar, sem importar o que vai voltar. E esse é os dois lados da moeda. O lado do servir pelo pagamento e do lado por servir somente pelo trabalho, pela honra de você colocar a mão na massa. Isso é legalismo. Legalismo não é você pode usar a calça, não pode usar. Legalismo é Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, eu faço bem. Senhor, nós não temos nada para dar. Haverá alguém que deu primeiro a Deus para que Ele lhe deu? Então, nós devemos entender que o consolo vem de Deus, que o que nós recebemos dele é uma nova natureza. Essa nova natureza não é aquilo que nós precisamos nos tornar, é aquilo que nós já somos. Nós devemos encontrar isso dentro de nós. A mansidão, nós devemos encontrar ela, mesmo que seja, para mim, muito difícil. Muito difícil, mas ela está dentro. Talvez tem muita camada por fora, tem muita coisa ali, se protegendo, querendo, mas está lá dentro. Quando eu ouço essa voz, bem baixinho, são vozes que gritam, mas a voz do Espírito Santo, ela fala: meu filho, se acalma, agora não. São coisas bem simples. E essa é a voz do Espírito Santo que nós vamos querer. É o único resultado que a gente quer buscar. O resto, né? Mateus 6, né? Já vamos chegar aí. Mateus 6, buscai o reino de Deus. Não se preocupe com nada. Buscando o reino de Deus, sabendo que nós somos e entendemos aquilo que nós precisamos não ser, mas também manifestar, nós sabemos que tudo o resto Ele nos dá. Se Ele alimenta as aves do céu, até hoje, só tem pedra na rua, mas elas ainda são alimentadas. Então, se Ele se alimenta, Ele mais vai alimentar, porque nós somos mais do que uma árvore. Vocês são mais do que uma árvore. Vocês são mais do que uma árvore. O mundo disse que agora uma árvore, você cortar ela, você vai preso. Se você matar um feto, uma criança, no ventre de mamãe, você não vai preso. Mas o mundo não tem nada a ver com o que é a verdade. A verdade absoluta. É uma só e é isso que nós cremos. Então, quando nós entendemos o que nós somos em Cristo, nós alcançamos o que Ele nos dá. Quem tem fome e sede de justiça, por que Ele será saciado? De que maneira, irmão? A única maneira de nós sermos justos é aplicar a justiça que recebemos de Deus. Nós fomos justificados, quer dizer que nós fomos revestidos de justiça. Nós fomos feitos, nós éramos injustos e não fomos feitos justos. E a justiça, irmãos, é o que eu sempre falo. É o senso de justiça. Toda a humanidade tem senso de justiça. O senso de justiça é um atributo que vem de Deus. Feitos à imagem e semelhança, o pecado, distorcionou um pouco essa realidade. E aonde que está essa realidade? É na realidade da onde que, se alguém for injusto comigo,
Aí eu tenho uma percepção apurada, o cara está sendo injusto comigo. E eu olho somente o fato, o ato da injustiça que foi aplicado comigo. Talvez a pessoa não tenha a intenção de ser injusta. Ela foi. Mas foi injusto. Só que quando eu cometo ato de injustiça, eu não olho para o ato de injustiça que eu cometo. Mas eu olho para a minha intenção. Aí não quis fazer. Então aí está, Mateus 6. Com a mesma medida que vos medir, serão medidos. Então eu tenho que medir, primeiro, como eu uso essa régua para mim. Segundo, eu preciso medir não com a minha régua. Eu tenho uma régua, através da palavra. A palavra é o que me dá a noção daquilo que eu preciso julgar. Primeiro para mim, depois para os outros. E aí está a questão. As pessoas vão errar contra você. Eu vou errar contra vocês. Eu vou falhar. Eu vou... talvez não seja na intenção. E a resposta sempre está. Quem assistiu o filme? O que Jesus faria? Assistiram? Não? Assistam. Busquem ali. Estava no praia. O que Jesus faria? Ante qualquer ocasião nas nossas vidas, ante qualquer injustiça que recebemos, ante qualquer coisa, a pergunta seria essa: o que Jesus faria? Eu tenho certeza que nós sempre temos a resposta, mas às vezes a gente não quer fazer isso, que Jesus faria. E esse, o Paulo diz assim: seja a paz do seu coração, ou a paz no coração, seja a paz o árbitro em vossos corações. Ou seja, se eu tenho paz, eu posso fazer. É o árbitro. Faço ou não faço? Eu tenho paz, eu faço. Não tenho paz, eu não faço. Então, seja essa paz que eu posso ter com o outro. Eu vou ficar magoado se eu não perdoar? Claro. Mas se eu perdoar, mas ainda estou magoado, vale? Claro que vale. Claro que vale. Porque o perdão é daqui. E a mágoa está aqui. Então, o que nós precisamos entender é que eu preciso, pela razão, o culto a Deus deve ser racional. Romanos 12. O culto deve ser racional, então eu devo fazer as coisas conscientes. E quando a parte emocional ela invade, se mete no meio, eu tenho que entender que o fruto do Espírito é domínio próprio. Eu preciso, calma. Às vezes não consegui, amém. Mas esse não conseguir vai trazer para o futuro consequências. Então, se eu posso contar até 10, se eu posso elevar, se eu posso perdoar, se eu posso até, irmão, você me magoou, mas eu te perdoo. Seja ciente. Você me magoou. Por quê? Porque isso te perdoou. Mas não, ou ir lá e dar o troco, né? Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque a nossa diferença vai ser o trato um com os outros. A nossa diferença vai ser que a pastora Patrícia e o pastor Germán, falando assim disso, não é porque somos pastores, é porque nós somos o primeiro filho, é porque nós somos o primeiro discípulo de Jesus, e é porque como chegamos primeiro, não é nós que temos que ser honrados, é você. Não é nós que precisamos ser, não. Supostamente se eu estou aqui, eu sou falho, eu sou fraco, eu todo tempo eu peco, eu tenho que lutar, eu tenho que carregar minha cruz. Mas eu tenho uma experiência, talvez, que ele permitiu que eu falasse dessa experiência, sendo testemunha viva daquilo que ele fez, faz e fará na minha vida. Tá? Não significa que seja infalível, né?
mas que talvez é isso. Eu cheguei primeiro e eu tenho que sustentar vocês. De que maneira? Com aquilo que eu aprendi. Mas também vocês podem me sustentar. É naquilo que vocês também aprenderam que eu talvez não aprendi. Então, essa é a questão. Chega o último, serão os primeiros. Então, os primeiros serão os últimos. Os primeiros são aqueles que estão para segurar, para sustentar. Nós temos uma responsabilidade com vocês. E essa responsabilidade é que a gente vai pagar com exemplo. Nós vamos pagar sempre com exemplo. Terá coisas que a gente não conseguirá fazer. Terá coisas que a gente não pode meter a mão em tudo. Mas não tem coisa que nada, isso não faço. Não, Germán, isso não faz porque eu pastor. Não, eu vou fazer. Todos vão fazer. E cada quem vai começar a fazer aquilo que Deus chamou para ser. É o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma dúvida? O que vocês acharam do que a gente tem desse pensamento? Eu sei que está tudo aqui, tá? Para isso se tornar realidade, precisa muito de nós. Para isso se tornar realidade, nós temos que ver como nós fomos tratados em outros lugares, como as pessoas nos trataram em outros lugares, como nós queríamos que nos tratassem e como nós devemos devolver isso. Tem uma palavra que Deus disse, eu preciso tratar os outros como eu quero que me tratem. Isso é o mínimo, tá? Mínimo. Jesus falou sobre o mínimo, ele falou sobre daqui para cima, Ele sempre elevou as coisas. Então, vamos elevar as coisas. Não é somente aquilo que eu quero que eles façam comigo, mas eu preciso conhecer você para entender o que o caminho acha bom. Talvez aquilo que eu quero que faça comigo não é o mesmo que você quer que faça contigo. Discernimento. Discernimento de que Germán quer ser tratado de uma maneira, mas Camilo não. Então eu preciso entender o jeito dele. Por isso que se conhecer, assim como temos que conhecer a Deus, precisamos nos conhecer entre nós. Precisamos nos conhecer. Não, eu vou abrir a minha vida. Não, não é isso, irmão. Todo mundo dá para se conhecer como? Olhando no olho. É no olhar no olho, é não dizer assim, não, irmão, tá tudo certo. Não, assim não. Opa, assim sim. É não conversar, é não bater papo. Eu não preciso falar das minhas dores internas para a pessoa me conhecer. Não, isso aí, a gente tem leitura disso. Tem coisas aí que são meias inconscientes. A gente tem essa leitura. Não precisamos dessa leitura, porque eu preciso eu ir de volta. E para isso é essa confraternização, da gente fazer todo dia. Aí, só para finalizar, nós encontramos um lugar. Você tem a foto aí? Encontramos um lugar. Só tem uma Tá. Mas, como a gente sempre fala, irmãos, o que nós estamos fazendo é gratidão a Deus. Não estamos fazendo para conseguir nada, não estamos fazendo para ser mais abençoados, só estamos fazendo porque Ele nos abençoou. Há 1 ano e meio nós fomos despejados no lugar que nós moramos. Fiquei desempregado por 3 anos e meio. Mas em tudo isso e todo esse negócio que parece que você está desamparado, a gente nunca perdeu a fé. Mal, claro, mas não perdemos a fé. E Deus falou assim, Jesus, as minhas costas estão sendo carregadas num caminhão. E o cara do caminhão fala assim, quando eu terminar, se você não tiver um endereço, isso vai para o depósito judicial e só você vai conseguir tirar depois de pagar a tua dívida e depois de pagar o depósito. Menos de 1h30, das 8h30 que chegamos em casa, já tinha derrubado a porta, tudo. Às 10 horas nós já tínhamos um lugar. A gente não tinha condições, mas uma semana antes Deus preparou uma porta para a gente ir trabalhar no autódromo. E num dia de trabalho fizemos o que nós precisávamos para mudar, para pagar um mês adiantado. É Ele que faz. É Ele que faz. E nós passamos por isso, não queríamos passar.
É difícil depois ir para um lugar, ficar apertado, problema com o vizinho, problema de barulho, problema de tudo, umidade, tudo que você fala assim, tudo que o mundo diz assim, ó, e já falou pra gente, ó, por que está acontecendo isso? Será que está tudo certo? Está pecado? Não. Que agora esteja melhor? Será que estou fazendo tudo certo? Não. Somos pecadores de qualquer maneira. Só que Deus, Ele nos traz para Ele manifestar a sua glória nas nossas vidas. Porque ali eu não podia fazer mais nada. Ali eu não tinha condições de fazer mais nada. Ali eu estava despido de tudo que é meu e somente pobre de espírito. Ele faz, irmão. Ele faz milagre. Ele quer nos abençoar, sim. A motivação não pode ser essa. Então, como Ele nos abençoou, e essa casa foi também um milagre, porque eu comecei a trabalhar no dia 15 de julho. Quando foi que mudamos para cá? 6 de agosto, né? 6. Não, 6 não. Foi antes? 18. Não, foi na primeira semana. 18, Pô, tá bom. tinha o Meu prazo amor, foi em agosto, ok. Um mês depois, sem pagar nada. Meu nome acabava de ser tirado do SPC. Sem crédito na praça. Mandou lá, provou, pode entrar. É só Deus que pode fazer as coisas. Por que Deus fez isso? Para me abençoar. Não, sim, nós buscamos, nós cremos que Ele pode nos abençoar, temos uma casa, mas é esse espaço aqui. Esse espaço aqui, nosso carrinho está ali, Ele conhece. Nós talvez já poderíamos ter trocado o carro. Mas Ele não quis. Nós tínhamos uma dívida. Essa dívida Ele disse assim, você tem que ser assim. Não adianta você andar com um carrinho bom por aí, mas Deus sabe que você não está pagando. E eu sei que as duas coisas você não vai poder pagar. Nós saímos da concessionária ou não. Mas foi. Hoje, glória a Deus, estou pagando a minha dívida, estamos na casa, nós sabemos o que Deus vai fazer. E o que Ele nos dá a mais, talvez hoje poderia estar pagando uma prestação de um carro. Mas a gente vai fazer para Ele. Porque Ele primeiro entrou. Então esse lugar que a gente conseguiu, pegou as fotos? Bom, Tá no meio. Mas só tem, que o teu tá na É um lugar que não vai depender de vocês. Muitas vezes que você chega, vamos fazer tal coisa, né? Aí você tem que meter a mão no bolso. Primeiro. Não, eu vou passar o cartão, mas quem vai pagar a conta são vocês. Já não ouviram isso? Aqui é o contrário. É do lavamento nada. Deus, Ele nos deu o local, mas Ele nos deu a possibilidade. Não sei. Sim. Nós temos, não sei agora. Presta aí, baby. O meu. Não, já tá gravando. Tá gravado? Tá. Depois, quando terminar, depois eu mostro. É que a gente está querendo ver a data aí, como vocês falaram que é mais de graça, né? A gente quer ver o dia certinho para não ficar faltando. Não, a ideia é, nós estamos pensando já o dia 24. Tá. Não, também. 24 cai sábado. Vocês estão, né? Você trabalha? É folga da Como que você está? Quando? Ontem e hoje. A única do mês. E aí, quais são os teus horários? O meu horário é todo dia, 5 às 11. Das 5 às 11, tá. Então, a gente vai tentar fazer o quê? Lá a gente vai fazer essa comemoração, que vai ser ou dia 24 ou dia 1º. Sim? Já veio. Essa é a porta, mas a gente vai ver. Sim, é um espaço. É um coworking, mas foi bênção de Deus. A gente não estava esperando, nós não estávamos orando por isso. Deus sim não estava esperando o nosso movimento. Nós começamos a fazer o movimento. Vocês são fruto desse movimento, né? Porque chegou. O que você sentiu quando você viu o anúncio na rede social? Eu senti acolhimento. Então,
É isso que nós precisamos. Assim, isso é natural, mas o sobrenatural está agindo através disso. Eu sei que a gente tem os anúncios, o algoritmo, um monte de coisa. E não tem nada a ver. Em cima disso, Deus nos super... através é coincidência. Através de uma ferramenta. Frente, sim. E nós estamos para investir no reino de Deus. Amém. Né? Então, nós conseguimos hoje a condição de, os próximos 3 meses, conseguir bancar o dia que nós vamos fazer isso, né? Que vai ser 24, vai ser um sábado, tá? Vamos tentar convidar algumas outras pessoas, vai ser, nós chamamos de ação de graças, né? Mas uma pré-inauguração, ainda não vai ser inauguração. Então, essa semana agora, a gente tem um grupo, vou te colocar depois, um grupo de estudos, né? Um grupo de estudos, que eu passo os estudos ali. A gente vai fechar essa parte do grupo com essas pessoas e agora vamos atrás dos voluntários, né? Voluntários. Tem gente que está querendo servir, tem gente que está com o coração para colocá-lo na obra e talvez, não vamos falar de reconhecimento, vamos falar de oportunidade. Talvez não tenha oportunidade, as pessoas não estão dando oportunidade. Então o que a gente vai dar? Vai abrir oportunidade para essas pessoas. Tá? Sempre o intuito é cuidar daqueles que são mais fracos. Né? Então se eu estou um pouquinho, né? Ah não, mas eu estou fraco, mas se eu olhar na minha fraqueza, eu sei, vou precisar. Mas se eu acredito que eu sou pobre de espírito, mas aquele que me ajuda é Deus, e ele me dá força, Ele me fez que o reino de Deus seja meu, por ser pobre de espírito, então o que eu vou olhar? Vou olhar para a fraqueza do outro. Que talvez, e eu digo assim, eu talvez para você tentar, eu tenho certeza disso, mas quando você olha para a fraqueza do outro, quando você ora pela fraqueza do outro, pela necessidade do outro, quando você se predispõe a fazer aquilo pelo outro, Jesus disse que é melhor dar do que receber. E se eu dou, eu tenho a satisfação de dar. Acontece comigo, vocês podem me falar se não acontece com vocês. Você deseja alguma coisa, aí você recebe essa coisa. Alegria, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, já está desejando outra coisa. Irmão, quando você dá, qual é a satisfação? Não é só a alegria do outro, é que isso permanece. Né? E você não está buscando, você está buscando realmente a quem mais você quer ajudar. É algo que te levanta. Né? Então, essa vai ser toda essa semana agora. A gente vai tentar fazer para o próximo domingo mais uma reunião de manhã. E a gente vai tentar fazer esse ida e volta. O nosso irmão ele trabalha à tarde. Você também sempre trabalha à tarde? Não, variado. É variado. Lá. O culto lá vai ser assim. Vai ter que ser de noite, porque de dia tem uma empresa que trabalha. À noite eles liberam um negócio pra gente, ou seja, a gente vai pagar. Deu até a opção de dia, só que o pessoal fica caminhando. Tem passagem. Isso. Passagem justo. Aí você tem que ficar numa salinha e não pode fazer nada quando sair. A gente pode quer ser. outra sala que é mais aberta. A gente à noite pode usar todas as salas. Só que de dia a gente teria que dividir. Entendeu? Aí eles ficam passando. Aí tem que e ficar mais atrapalha, apertado, tudo. fala Então, a palavra e as pessoas ficam olhando, né? a ideia é ficar de noite, porque domingo tem uma empresa que trabalha, então ficar de noite. E a gente os cultos de manhã, nos dias que vocês podem vir de manhã. Esse domingo eu posso vir de manhã, a gente faz o culto aqui. Então teremos o culto aqui e lá teremos o culto mais geral. Sim? Quando tivermos a condição hoje nos dá para isso. Quando tivermos a condição de lá, faremos de dia, de noite e, se possível, de uma vez na semana. Qual foi o que fechei? Né? Por isso que eu falo, foi de Deus. Apareceu a oportunidade, chegamos, conversamos com a pessoa, nós encantamos pelo lugar. E aí ele falou, bom, eu não vou te dizer o que cobrar, porque aqui uma diária numa sala vale R$1.000. Então, eu quero abençoar vocês. Já teve 2 igrejas que ficaram lá.
E aí ele falou, não, essa assim, uma igreja saiu, deu um problema, a outra igreja saiu, já está grande, todo, então assim, não coube mais. não come mais o povo, saíram lá porque não acabou, aí foram para um espaço, já alugaram um espaço próprio, tudo, e estavam lá em Moema. Então, aí ele falou assim, ó, eu quero abençoar, então eu não vou te dizer o valor, você vai ver o que você pode, tá, e você vê. Então eu falei assim, mas se quiser o outro dia, você pode vir, você não vai. Ele pediu para a gente deixar conforme a gente recebeu. Então essa é a nossa responsabilidade, mas isso acrescentou mais 1 hora, né, ou 1h30 a mais. Nós podemos chegar um pouco antes do horário e sair depois de organizar tudo. Então, não sei o que vocês acham, vocês acreditam que a gente pode ir junto? Para isso eu falo assim, nós vamos fazer agora esse momento da oferta, mas eu falo que é o seguinte, a gente está fazendo por gratidão a Deus, é nós que estamos tomando essa iniciativa. Durante esses primeiros 3 meses nós podemos bancar e arcar com esse custo, mas a gente está pensando para mais longe, está pensando para mais, e nós sabemos que a gente pode alcançar, salvar vidas, né? Nós estamos investindo na internet, né? Eu falo assim, quanto que vale uma vida? Né? Talvez alcançar vocês pode ter custado R$50. O que é R$50? Não é nada. Mas eu falo assim, o valor de uma vida é aquilo que eu posso fazer. Então, esse é o nosso coração que está colocado nessa obra, fazendo que tudo, a gente, né, com vocês aceitando irmos lá juntos, se vocês querem ser parte da família Infinito Amor, e a gente decide, não sei, o 24 está bom para vocês? Tá bom, né? A gente vai continuar com os cultos aqui, né? Porque a gente tem que receber o irmão. E a gente vai para aquilo lá, né? Com as pessoas que já veio, a gente está trabalhando no grupo. Essas pessoas que estão no grupo já tem algumas que são perto, tem gente da Zona Leste, tem alguém de lugares um pouco mais longe. A gente não está dizendo para eles que, né? Mas quem sabe? Tem um estudo, a gente está fazendo pelo estudo que eles querem, né, online. Mas aí se eles sentirem também de vir, não vamos obrigar. E se não é uma semente para o futuro, né, da gente expandir isso. Eu creio que a gente sim, é necessário estar aqui, olhar um olho no olho, abraçar, mas tem gente que está carente. Então, a gente não vai rejeitar ninguém. Então, está longe, não pode vir? Fica lá. Hoje a gente já preparou bem, estamos gramando, vamos passar para o pessoal, mas a ideia é a gente poder, né, isso é para salvar vidas e comunicar através das nossas vidas, isso aqui para alcançar as nações, tá? Isso começa pequeno, mas o sonho é grande. Começa pequeno, mas o sonho não é grande por causa de nós, é porque é aquele que pode cumprir esse sonho, né? Então sabemos que ele pode fazer e ele não chamou para isso, né? Então não chamou para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a ferramenta da internet pode nos fazer com que alcancemos essas outras pessoas, mas a gente vai iniciar isso através do presencial. Bom, amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, pode se colocar de pé. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa comunhão e por isso que a gente expôs aqui, Senhor, uma ideia que eu sei que surgiu no teu coração e que nós estamos, Senhor, aqui simplesmente para manifestar aquilo que o Senhor sempre fez em nós. Senhor, nós temos e passamos pelos lugares que a gente passou e tivemos necessidades, tivemos, Senhor, coisas que não foram atendidas. E para isso que estamos aqui, para atender aquilo que nos sentimos como falta. Por isso, que nós possamos, Senhor, ser essa ferramenta em cada um daquilo que ele é carente, Senhor, dentro daquilo que necessita de um ambiente da igreja, num ambiente, Senhor, como nós, o povo escolhido de Deus. Nós somos, Senhor, feitos sacerdotes e reis, Senhor, para essa terra, mas principalmente para a nossa família, principalmente para a família
dos que estão na fé, a família de Deus. Nós somos a tua família, Senhor. O Senhor nos adotou e nós queremos andar, Senhor, como filhos, não como servos. Nós queremos andar e trabalhar simplesmente pela honra de poder colocar a mão na massa, simplesmente pela honra de trabalhar para o Senhor e não pelo pagamento. Sabemos que o Senhor nos recompensa grandemente por todas essas coisas. Senhor, agora eu só quero pedir para o Senhor, nós vamos fazer isso porque a tua palavra nos habilita para que nós possamos, Senhor, pedir os dízimos e as ofertas, Senhor, para a tua casa. Senhor, hoje nós estamos com um sonho e esse sonho somente o Senhor que pode fazer. Senhor, abençoe, Senhor, a todo aquele que vai ofertar, que vai dizimar, que vai dar do jeito que ele quiser, Senhor, mas que ele vai, Senhor, ajudar dentro da tua obra. Aquele que não tem, que não pode ou que não quer, Senhor, abençoe grandemente igual, porque nós estamos aqui sabendo, Senhor, que o Senhor é aquele que abre as portas, que o Senhor que nos chamou não somente para nos abençoar, mas para que sejamos bênção na vida dos outros. O que fazemos agora é pela tua igreja, mas nós devemos aprender que ofertar, Senhor, é dar também para o necessitado. Ofertar, Senhor, é também dar para o meu irmão, meu vizinho e aquele que precisa. E aquilo que nós damos, Senhor, para o pobre, é o Senhor que paga a conta, Pai. Por isso que eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações e que tudo venha acontecer conforme a tua vontade. Que nada seja conforme a nossa vontade, mas a tua, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.